tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas porque tá procurando vídeos de au pair, ou pra quem já sabe, já conhece aqui o canal, eu vou dar uma pequena introdução antes de começar o assunto do vídeo de hoje. Bom, meu nome é Mariana, eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos, voltei em setembro de 2019 e eu tô usando esse tempo da quarentena pra fazer mais vídeos de au pair, porque enquanto eu estava lá nos Estados Unidos eu tava mais curtindo a vida e trabalhando. Eu não tinha tempo pra fazer vídeo, então eu tô usando essa quarentena enquanto eu não tô trabalhando pra poder fazer vídeos sobre au pair. E é isso, eu espero que vocês gostem do assunto de hoje. Hoje eu vou falar como foi o meu processo de match com a Host Family. Pra quem não sabe o que é o processo de match, é quando você começa com uma família americana para trabalhar para eles e eles falam: você quer trabalhar aqui pra gente? E a gente fala sim, a gente fala não. Então eu vou falar pra vocês como é que foi esse processo pra mim. Antes de eu falar do processo de match com a minha Host Family propriamente dita, eu vou falar mais ou menos algumas famílias que passaram e que eu tive muito interesse em ter match com eles, mas que não deu certo. E a primeira delas foi logo quando eu não sabia que eu tava online, e aí eu só percebi que eu tava online porque essa host mom, ela tinha falado comigo no perfil, por e-mail na verdade, e ela mandou uma carta enorme dizendo assim: a gente gostou muito do seu perfil, que o seu perfil é muito difícil de encontrar, porque ela falou assim: nem toda menina gosta de animais. Gente, eu sou louca por animais, eu amo cachorro, eu amo gato, pato, jumento, tudo. E ela falou assim: é muito difícil encontrar pessoas assim. E aí eu fiquei louca por eles também, porque eles moravam em Nashville, ou seja, na própria cidade grande, e eu sou uma menina de cidade grande, moro aqui em Recife. Então isso me interessou, e eles só tinham um bebezinho que tava pra nascer. E eu achei assim, tipo, nossa, sonho de qualquer au pair, só cuidar de uma criança só e morar num lugar que não dependa muito de carro, que seria o caso. Mas, infelizmente, não deu certo, porque eles queriam que eu chegasse lá em janeiro de 2018. Porém, eu estava para me formar e eu só ia terminar a minha graduação final de fevereiro, começo de março. Então, eu não ia, tipo, trancar a faculdade, o último período, só para ir para a família deles. Não, eu preferia acabar minha graduação. Eu sabia que iam ter famílias também boas, melhores até do que eles, e que eu ia encontrar no tempo certo. Uma outra família que também se interessou muito por mim foi uma família indiana de médicos. Na verdade, só a hosta que era médica e o host dad, eu acho que ele era engenheiro, alguma coisa assim de computação, sabe, dessa área de nerd de TI e tal. E eles tinham um menino que eu acho que ele tinha 2, 3 anos e tava pra nascer uma bebezinha também. Eu tinha gostado deles, não tanto assim, não foi wow, mas as chamadas de vídeo foram muito legais, de fato. Porém, tinham, digamos, 3 problemas neles que eu achei que foi: primeiro, a avó morava com eles; segundo, eles são vegetarianos, por mais que eu tenha um sonho de ser vegana, vegetariana, eu não queria isso, tipo, na casa dos outros, aquele choque de pá, agora você vai ter que se adequar, e se você quiser carne, você que lute aí, você que se vire. Então, não queria isso. E terceiro, os horários de trabalho eram meio loucos, sabe? Eram muito partidos e eu não queria muito isso. Então, eu tive que descartar essa família por esses 3 motivos. Mas aí chegou uma outra que os bebês estavam pra nascer, eram gêmeos. Então, eu não tinha como, sei lá, dizer: eu gostei muito das crianças. Eu poderia dizer que gostei do host parents. Então, pra mim, foi assim, foi o mais diferente, porque antes, todos os Skypes até então, eu tinha conversado com as crianças, eu tinha visto as crianças, tanto com os indianos. O outro não, o outro também, a primeira família também estava para nascer a criança, era o primeiro filho deles. Mas de outras famílias que eu também tive Skype, eu conheci também as crianças. Mas esse aí seriam 2, então seria em dobro. E aí eu conversei com os host parents, eu adorei eles, adorei mesmo. E sabe o que foi curioso? Porque a primeira pergunta que o host dad perguntou pra mim, ele era mais ativo. Pronto, uma coisa também interessante, ele era mais ativo do que a host mom. Geralmente a gente recebe muito mais e-mail, mensagem da host mom falando: oi, tudo bem? A gente tá procurando uma au pair pra cuidar dos nossos filhos. E dessa vez foi o pai ele que tomava essa atitude de mandar o e-mail pra mim, de falar como funciona a casa, sabe? Eu acho isso maravilhoso, super revolucionário, né? Tipo, igualdade, porque só a mulher tem que fazer isso, né? E aí, resultado, a primeira pergunta que ele fez pra mim foi: o que é que você acha de Donald Trump? Aí eu fiquei: meu Deus do céu, será que ele é uma pessoa
muito conservadora e ele quer saber, ou ele é uma pessoa mais progressista, digamos assim, e quer saber, não sei, eu achei muito curioso. Eu esperava qualquer tipo de pergunta, assim, ó, por que você quer ser au pair? O que é que você pretende fazer aqui nos Estados Unidos? Qualquer pergunta desse tipo, né? Não de política de Donald Trump. Mas me interessou porque eu gosto muito de conversar sobre política. Gente, sou formada em história política, economia e tudo isso. E aí, resultado, eu fui honesta, eu falei, olha, eu não gosto porque ele não gosta dos imigrantes, ele faz tudo pra não ter imigrante, é isso que ele tá fazendo agora na pandemia, inclusive, né? Mas aí eu perguntei, por que você gosta? Ele, não, é que eu não gosto, ufa. E aí, eles eram de Wisconsin, pra você que não sabe onde fica Wisconsin, ele fica bem no norte dos Estados Unidos, é quase Canadá, ou seja, é muito frio e tem poucas pessoas, assim, não é um lugar muito populoso como, sei lá, Massachusetts, onde eu morei, ou Nova York, ou Califórnia, são lugares mais fechados, mais americanos, digamos assim, que não tem muito imigrante, acredito. E aí, resultado, não deu certo pelo fato de eu não ter muita experiência com bebê recém-nascido, e eu sempre tinha dito isso pra eles, então não deu certo, mas eu fiquei, gente, tão triste que eles não tinham escolhido. Apesar de eu mesma ter dito assim, gente, eu não sei se vai dar certo, porque eu não tenho essa experiência com bebê recém-nascido, o mais novo que eu tinha cuidado era de 6 meses, então pra mim seria complicado. E eu mesma disse isso, mas ao mesmo tempo eu não queria que fosse verdade, sabe? Mas foi bom porque eu fui sincera com eles de eu não ter essa experiência com recém-nascido. E eles foram honestos de falar, infelizmente não vai rolar por causa disso. E aí no meio dessa tristeza toda que eu tava, porque eu tinha gostado muito dos pais e porque eles tinham também cachorrinhos, a minha host family entrou no meu perfil. Acho que eles foram a 12ª família que tinha entrado no meu perfil. E foi no mesmo dia que a outra host family tinha me dispensado, então eu tava meio assim, sabe, triste, tipo... acho que não vai rolar, sabe? Eu já tinha falado, cara, com 6 famílias, assim, por Skype, que sempre tinha alguma coisa. Por exemplo, a questão da data de embarque não era compatível. A outra, a questão da rotina que eu falei pra vocês. As outras, eu não sei porque elas não quiseram, não falaram mais nada, sabe? Aí isso eu gostei muito, mas tem a questão da experiência com recém-nascido. Então, assim, eu tava meio que desanimada, sabe, pra achar uma família. E aí entrou a minha host family, que gente, eu tenho zero fé neles, assim, no começo. E foi engraçado porque quando ela entrou no meu perfil, a minha host mom, ela entrou, acho que era umas 10h30 da noite, e ela me mandou um e-mail, a gente poderia falar por Skype qualquer dia desses e tal. Aí fez, beleza, vamos. Fez, quer saber, você pode conversar agora? Quando ela falou isso, já era 11 horas da noite aqui no Brasil. Eu já tava de camisola, pronta pra dormir. E aí eu, cara, fica aí, velho. Eu nem tinha lido direito o perfil dela. Eu li assim por cima, né, pra saber ter uma ideia da idade das crianças. E o que ela escreveu sobre as crianças no perfil, assim, foi muito rápido. Foi coisa de, sei lá, 3 minutos que eu dei uma lidinha rápida, troquei de roupa e fiz a chamada de vídeo com ela. 11 horas da noite. Aí... Foi bem legal isso, assim, ela falou depois no final, quando a gente se encontrou e tal, que eu fui para os Estados Unidos, ela falou assim, Mari, aquilo foi muito legal da sua parte, porque a gente sabia que você não estava preparada, que você mal tinha lido o nosso perfil, mas você estava disposta a conhecer a gente, a conversar com a gente, mesmo que foi de última hora. Aí eu fiz, né? Tipo, eu nem raciocinei disso, de estratégia, só falei assim, ela quer falar comigo agora, então vamos falar agora. Foi bem assim, foi bem como é que eu falo? Não é inocência, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Foi bem espontâneo. E aí a minha primeira impressão com a minha host family não foi muito boa, assim. Eu gostei muito da minha host mom, porque ela é uma pessoa que não entrevista a pessoa de uma forma como se fosse uma entrevista de emprego, como eu tinha tido com os outros Skypes. Mas ela conversava comigo, então assim, de acordo com a conversa eu soltava as coisas, não era muito assim, porque você quer ser au pair, o que é que você vai fazer aqui nos Estados Unidos, coisas que eu já tinha dito aqui no vídeo minutos atrás. Então assim, eu me senti muito à vontade, como se eu estivesse batendo papo de fato com uma pessoa, e foi muito legal por causa disso.
E aí eu não tive uma impressão muito boa do meu host dad, porque ele sempre tava com a cara assim meio de marrento na chamada, aí me fazia pergunta, e o inglês dele é muito rápido, ele fala muita pergunta. E, gente, já é ruim você falar por chamada de vídeo, porque, né, a internet às vezes não é muito boa, não colabora, às vezes dá umas travadas, sabe? O microfone às vezes não tá muito bom, às vezes o seu fone de ouvido não tá muito bom. E aí eu ficava tipo, sorry, porque eu não entendia o que ele falava. E aí, de repente, ele desapareceu ainda da chamada de vídeo. E aí ela falou, eita, ele caiu no sono. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu sou tão entediante assim. Mas é que, na verdade, depois quando eu cheguei lá, né, eu entendia. Porque, gente, o meu hostel, ele acordava umas 6 da manhã pra sair no máximo 7h30 da manhã de casa pra pegar o trem, e já era 11 horas, mas já eram umas 10 horas, na verdade, nos Estados Unidos. Então, assim, naquele horário ele tava morto, ele tava cansado. Resultado, eu gostei muito, no final a chamada de vídeo foi legal, a gente continuou conversando, mandando e-mail. E aí quando eu pesquisava no grupão assim, gente, depois de quantos Skypes com uma família, a família pediu match com vocês? E aí, tipo, a maioria das meninas falava entre 1 Skype a 3 Skypes, essa era a média. E enquanto isso eu tava falando com outras famílias, eu cheguei a ter chamada de vídeo com outras famílias e ainda conversando com a minha host family por e-mail e tal. E eles não pediam o match nem a pau. E aí, resultado, minha host mom já me tinha no Facebook, já me tinha no Instagram, já tinha passado o contato da au pair da época, né? E aí eu conversava tudo e não pedia. Toda vez que ela falava assim, vamos se falar por vídeo e tal, eu falava, mas eu já tava ficando, sabe, desanimada, de tipo, poxa, vamos falar sobre o que agora? Por quê, gente? Gente, demorou 7 Skypes pra minha host Kate falar, você quer ser nossa au pair? 7 Skypes. Isso quer dizer que demorou 1 mês pra poder a minha host me pedir um match. Tipo, eu vendo as histórias das meninas falando assim, eu tive match depois de 2 Skypes, 3 Skypes em 2 semanas. Eu tive depois de 1 mês falando com a host family. Então, assim, isso também fez com que demorasse mais pra eu ter um match, assim, sei lá, eu tive 15 famílias em 2 meses, porque a minha host family só nesses 2 meses já pegou 1 mês desse meu tempo online no perfil. Então, foi isso. No final eles pediram pra ser au pair deles. Foi muito legal, eu fiquei muito feliz, porque eu tava louca pra conseguir um match com eles, porque as minhas filhas, se vocês não sabem, que eu cheguei lá, tinha 1 ano e 10 meses e quase 7 anos a outra menina, então eram idades que eu curtia muito. O fato de ser em Massachusetts, ou seja, perto da Universidade de Harvard, e tá perto de outros lugares, por exemplo, é muito perto do Canadá. É perto da Europa, se eu quisesse ir pra Europa, que eu não fui. Mas enfim, é perto de Nova York, são 4 horas dirigindo. Então, assim, é uma boa localização, é movimentada, é uma cidade grande. Então, tudo isso me interessou muito. E foi isso, gente. Foi essa a minha história do match. Foi um match que demorou 7 Skypes pra minha host family pedir. Foram Skypes que, na verdade, era mais conversa, um bate-papo do que entrevista. Apesar de que, claro, tem entrevista por trás disso, mas não era tão exposto, digamos assim. E foi muito legal, porque eu conheci as minhas kiddies no Skype, eu conheci a au pair, eu conheci os avós, então assim, conheci a família inteira até pedir o match. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, lembrando que, infelizmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo e que eu tô postando, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, então pra mim é muito difícil eu conseguir divulgar o conteúdo do meu canal por causa disso. Então eu dependo 100% agora de vocês pra poder conseguir eu crescer esse canal com os conteúdos que eu tô postando aqui, falando de diferença de vida, dando dicas pra vocês, tanto do au pair quanto de ortognática, quanto coisas variadas que vocês quiserem que eu fale. Então é isso, gente. Por favor, me ajudem nessa caminhada aqui no YouTube. E é isso. Um beijo pra vocês e tchau!